Boa noite a todos, a graça e a paz. Jesus. Então estamos em Romanos capítulo 15, eu queria convidar você a que mantivesse a sua Bíblia aberta e me acompanhasse em oração antes de lermos a palavra de Deus. Deus nosso Pai, pedimos-te que o Teu Espírito Santo nos guie à Tua verdade, à Tua vontade, pela Tua palavra, para a glória do Teu nome, para a nossa edificação como igreja Tua, para a nossa felicidade como Teus filhos. Pedimos-te assim em nome de Jesus. Amém. Neste capítulo 15 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo dá um testemunho pessoal, como que apresentando uma síntese de como vive alguém que sabe tudo o que ele sabe. Saber tudo o que ele sabe, saber tudo o que ele acabou de dizer nessa carta aos Romanos, implica uma absoluta ressignificação da vida. Não é possível saber tudo o que ele sabe e viver como se não soubesse. Então ele chega ao final da sua carta, testemunhando qual foi o impacto que estas verdades trouxeram para a sua vida pessoal. Mais ou menos como que o Paulo, organizou a sua vida a partir das verdades do Evangelho. Quando ele diz que recebeu o Evangelho e não se envergonha do Evangelho, o Evangelho foi a referência a partir da qual ele organizou toda a sua existência. Então aqui nesse capítulo 15 ele está nos dando o seu testemunho pessoal desse Evangelho. E que Evangelho foi esse? O que foi que ele disse até aqui o capítulo 15? Se nós fôssemos resumir esse Evangelho, quais foram as afirmações mais contundentes e mais fundamentais desta carta aos Romanos? Primeiro, a primeira afirmação do apóstolo Paulo, a primeira afirmação do Evangelho, conforme ele nos apresenta, é que nós não somos aquilo que fomos criados para ser e que estamos destinados a ser. Nós não somos seres humanos acabados, completos. Nós não estamos finalizados. O que o apóstolo Paulo disse para nós, a primeira coisa que ele disse, é que houve apenas um ser humano que recebeu a identificação de Filho de Deus. E este único ser humano foi Jesus de Nazaré, que foi morto e ao terceiro dia ressuscitou, e foi levado aos céus e assentou-se à direita do Pai. Por assim dizer, o apóstolo Paulo afirmou que apenas um ser humano venceu a morte. E apenas um ser humano, apenas um de nós, foi a plenitude de Deus. Apenas um de nós chegou a ser exatamente aquilo para o que fomos criados a ser. De modo que Jesus Cristo foi, por natureza, aquilo que estamos destinados a ser, pela graça de Deus, como nos ensinam os teólogos. E Jesus Cristo foi o ser humano legítimo como Deus como Deus nos pretendeu e nos pretende. O apóstolo Paulo diz que há dois paradigmas de humanidade: Adão e Cristo. E o Paulo diz que quando ele se olha no espelho, ele se percebe muito mais parecido com Adão do que com o Cristo ressurreto. E especialmente porque ele não está falando de uma semelhança moral.
ele está falando desta natureza capaz de vencer a morte, porque o problema que nós temos que lidar na nossa humanidade ou na nossa identidade em Adão não é apenas o nosso pecado, mas o nosso pecado que nos escraviza à morte. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos que o salário do pecado é a morte. Então só teve um ser humano que venceu a morte, que não pôde ser retido pela morte, justamente porque não tinha pecado. E justamente porque esteve absolutamente rendido a Deus, o Pai, Criador de todas as coisas. Foi Jesus Cristo. E evidentemente que não estou falando que Jesus Cristo foi um ser humano criado, assim como todos nós. Mas ele foi um que viveu as implicações absolutas e plenas de ser humano. O Deus que se fez carne, o Deus que se fez homem, e viveu todas as implicações do que é ser humano, mas sem pecado. E porque sem pecado não foi retido pela morte. E é nessa relação que Jesus Cristo é o único ser humano que pode autenticamente ser chamado de Filho de Deus. Então nós não somos aquilo que fomos criados para ser e que estamos destinados a ser. Essa é a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala. A segunda coisa que ele fala, se bem entendi essa carta, é que o caminho da religião, especialmente ele está falando da religião judaica, de toda a estrutura religiosa judaica, com o seu sábado como dia sagrado, com o seu templo como lugar sagrado, como seus sacerdotes como pessoas sagradas, com o sacrifício de animais como um ofício sagrado, uma liturgia sagrada, como a observância da lei e dos mandamentos de Deus, revelados a Moisés e aos profetas hebreus. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, não é observando a religião que nós deixaremos de ser Adão e nos tornaremos como o Cristo ressurreto. A distância que separa Adão do Cristo ressurreto, guardadas as proporções por esta simbologia ou essa metáfora, é a distância que separa um bonequinho de pano de um ser humano de verdade. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, traduzindo, é mais ou menos assim: será que se eu frequentar a sinagoga, estudar o Torá e os profetas, será que se eu entregar os meus dízimos aos sacerdotes, será que se eu sacrificar no templo todos os dias, pela manhã e à tarde, e oferecer um animal a Deus em sacrifício de sangue no Shabat, será que isso fará com que eu me torne semelhante a Jesus, o Cristo ressurreto? O Paulo está dizendo, não é por aí. Traduzindo para nós, será que se eu amarrar uma fita do Bonfim no pulso, pendurar um crucifixo ou um terço no meu pescoço, será que eu passar a vida inteira cantando num culto evangélico? Será que se eu entregar meus dízimos na igreja? Será que se eu não fumar, não beber, não fizer sexo fora do casamento? Será que fazendo essas coisas direitinho? Será que acendendo uma vela de 7 dias? Será que subindo uma escada de joelhos? Será que obedecendo ao meu apóstolo, ao meu bispo, ao meu pastor, à minha titia, à minha vovó, à minha bispa, eu vou me tornar semelhante ao Cristo ressurreto? O Paulo está dizendo, não. E especialmente em relação à religião revelada na lei de Moisés e nos profetas, ele está dizendo, olha, a religião ou a lei não é um caminho de transformação, é uma revelação de sua condição. O Paulo apóstolo deixa claro em Romanos que é pela lei que tomamos consciência do nosso pecado, mas a lei não tem poder de nos transformar à imagem do Cristo ressurreto. A terceira coisa, portanto, que o Paulo diz é que é o Evangelho de Cristo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Somente Deus, conforme a revelação do Evangelho em Cristo Jesus, e somente Deus em Cristo pode nos levar a que sejamos aquilo para o que fomos criados e a que estamos destinados a ser. E esse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o apóstolo Paulo vai dizer e vai tentar esclarecer para nós com expressões diferentes. Por exemplo, ele vai falar do poder da ressurreição, o poder que levantou Jesus Cristo dentre os mortos, e ele vai falar do Espírito Santo de Deus. O que ele está dizendo é que para que sejamos libertos da condenação da lei, da condenação ou da ira de Deus, para que sejamos libertos da nossa propensão ao pecado e da nossa escravidão ao pecado, e para que nós sejamos libertos do cativeiro da morte. Somente o poder de Deus, e somente o poder de Deus revelado em Cristo Jesus, esse poder da ressurreição, que o apóstolo Paulo chama também de Espírito Santo. Por isso é que ele diz que para que nós sejamos tudo o que devemos ser, nós devemos dar o salto da fé e dizer a Deus: faz de mim o que o Senhor quer que eu seja. Eu sei que não é pelo caminho da religião que eu serei transformado. A religião me diz quem eu sou, mas não é capaz de me fazer diferente do que sou. Mas eu salto em tuas mãos, eu me atiro no teu colo, eu me rendo ao teu Espírito Santo, eu me submeto ao poder da ressurreição, para que esse poder da ressurreição transforme-me naquilo que eu estou destinado a ser, como um ser à tua imagem, à tua semelhança. E esse salto, essa rendição a Deus, o Paulo vai chamar de salto da fé, ou o que na linguagem de Romanos é a justificação pela fé. Como é que eu posso ser olhado por Deus e Deus me contemplar e dizer: aí está um ser humano, que é meu filho, em quem não há pecado e que não pode ser cativo da morte, e que é a minha imagem, a minha semelhança em plenitude. Como é que isso pode acontecer? Somente por uma ação do próprio Deus a qual nós nos rendemos. Então, em primeiro lugar, ele diz que não somos o que devemos ser, ou fomos criados para ser, estamos destinados a ser. Depois ele fala que não é a lei e os profetas o caminho pelo qual nós nos tornaremos o que Deus quer fazer de nós, mas que é o Evangelho, o poder de Deus para a nossa salvação, e a nossa resposta ao Evangelho é a fé. E a partir de então ele vai dizer: se você sabe tudo isso, então a sua vida tem que ser reorganizada, ressignificada, tem que ser absolutamente refeita e reorganizada. E aí sim, no capítulo 15, a partir do verso 14, ele vai dizer para nós como é que na vida dele, esse Evangelho se impôs como fator determinante da sua razão para viver. Então a pergunta que eu quero responder hoje à noite é: como é que vive alguém que sabe tudo isso que a gente sabe? Como é que vive alguém que sabe tudo isso que o Evangelho ensinou para nós? É isso que ele está falando aqui no capítulo 15. Então, em primeiro lugar, como é que vive alguém que sabe o que a gente sabe? Como é que vive alguém que sabe o Evangelho de Cristo? Em primeiro lugar, vive para fora, ou vive fora do sistema do mundo. Fora do sistema do mundo. E isso a gente vai deduzir a partir do capítulo 12, especialmente o versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é muito interessante que
que o Paulo compreende o mundo como um sistema. Como um sistema que nos mantém alienados das verdades de Deus e do reino de Deus. O Paulo está falando o seguinte, que há uma estrutura política, social, cultural, econômica, há um conjunto de instituições na sociedade, há um universo de mentiras que são vendidas como verdades, que nos mantém cativos numa dinâmica de muito movimento, sem deslocamento nenhum existencial. E que nos dá, esse sistema nos dá a ilusão de que nós estamos vivendo segundo a vontade de Deus, mas nós não estamos. E ele aí no capítulo 15, os versículos 15 e 16, ele diz assim, olha, quando o Evangelho me foi revelado, eu recebi uma tarefa que Deus me deu, e Ele me transformou em ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal, com o sagrado encargo de proclamar o Evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. O que ele está dizendo é que ele contemplou o mundo e falou assim, bom, eu tenho uma tarefa nesse mundo. E se ele fosse um dos nossos filhos, provavelmente nós, os pais, diríamos assim, sim, filho, você tem mesmo uma tarefa, você tem que estudar, se formar, conseguir um bom emprego, ter uma estabilidade financeira, você tem que constituir família, você tem que educar bem os seus filhos, formar bem os seus filhos, para que eles tenham estabilidade financeira, que eles casem bem também. Aliás, você tem que casar muito bem, e você tem que constituir família e dar um conforto para a sua família, de tal maneira que os seus filhos cresçam num ambiente estável, para que eles também, olhando para você, eles digam assim, eu quero ter uma família igual do papai e da mamãe, e eles, então, constituam família, e eles tenham filhos também, e os seus netinhos, eles terão uma boa casa para morar, eles se formarão na faculdade, eles terão um salário digno, decente, e eles vão no cinema, eles vão poder ir no shopping, eles vão poder ir no teatro, eles terão um carro ótimo, eles terão boas condições de acesso à cultura na nossa sociedade, eles terão TV a cabo, eles serão pessoas realizadas na vida. Você tem uma tarefa, sim. O Paulo está dizendo assim que esse aí é o sistema. E olha, você tem que ensinar os seus filhos a ir na igreja de domingo, tem que ensinar o filhinho a ser dizimista, você tem que ensinar o seu filhinho a ler a Bíblia todo dia. Bom, você sabe que nós temos que fazer tudo isso com os nossos filhos, né? Nós temos que dizer para eles assim, filho, vamos estudar, filhinha, vamos estudar, presta atenção com quem você vai casar, olha como é que você vai educar seus filhos. E pai que é pai, mãe que é mãe, fala para o filhinho assim, já escovou o dente? Já tomou seu banho? Já leu sua Bíblia? O pai que é pai, mãe que é mãe, e que tem o espírito cristão, e tem a formação cristã, diz assim para o filhinho, já separou a oferta para a igreja, desse dinheiro aí que a vovó te deu? Aí a gente vai ensinando. Aí a gente vai comentando sobre vida em família, a gente vai ensinando a ler, ensinando o amor pelos livros, a gente vai regulando o que essa molecada vê na televisão, vê na internet, vê no computador, a gente vai e tal, e aí a gente faz uma triagem dos amiguinhos, aí depois a gente dá um na namorada, no namorado, vê se está bem encaminhado, se é de boa família, se é de boa origem, a gente vai tentando fazer com que os nossos filhos cresçam, constituam família, tenham uma boa carreira, tenham um bom salário, tenham estabilidade. Mas a gente sabe que isso aí é o básico do mínimo do mínimo. Que a vida não é isso. O que o Paulo está dizendo é o seguinte, quando o Evangelho me impactou,
eu ressignifiquei a minha razão de viver e compreendi que ser apóstolo era um trabalho sagrado que eu havia recebido da mão de Deus. E a partir de então, tudo se tornou relativo para mim, e a minha grande obsessão foi cumprir a minha carreira, porque ele disse isso lá em Atos, quando se despedia da igreja de Éfeso. Ele falou: em nada tenho a minha vida como preciosa, minha vida não tem valor para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e cumpra a carreira que recebi do Senhor de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. É isso que eu estou dizendo, dar um salto para fora do sistema. E evidentemente, no meu caso, por exemplo, eu sou pastor de uma igreja batista, o ofício clerical é a minha atividade profissional. Eu celebro casamento, oficio funerais, eu faço orações em festas de 15 anos, eu oficio batismo, a ceia, eu prego aos domingos na igreja, eu aconselho pessoas, eu tento sugerir um caminho para uma instituição religiosa. Eu sou pastor, eu sou do clero, essa é a minha profissão. E eu acho que a melhor coisa que você deveria fazer é se comprometer com a minha igreja. Vim trabalhar aqui como voluntário nos nossos ministérios, se engajar nas nossas ações de diaconia e solidariedade, nos nossos projetos sócios missionários. A melhor coisa que você tem a fazer é trazer o dinheiro para cá, depositar aqui nessa urna. O que você tem a fazer é vir aqui todo domingo, é cantar, é participar, para a nossa igreja ir crescendo, para a gente poder... É isso aí. Do mesmo jeito que o camarada que é filiado ao PSDB ou ao PT, agora está em campanha para o próximo prefeito. E ele não admite que você não tenha um adesivo no peito, no seu carro, que você não esteja tentando convencer alguém a votar no candidato dele, que você não esteja engajado na militância, que você não panfletou lá o seu lugar de trabalho, que você não fica buzinando lá na hora do almoço. Ele não admite, porque para ele a questão é fazer o próximo prefeito. Ou, por exemplo, esse pessoal aí desses times que estão indo para a segunda divisão, eles estão ocupadíssimos com essa questão. Para eles agora o que importa não é criança de rua, não é a enfermidade do tio, não é passar de ano, agora o que importa é não cair para a segundona. Então, a gente tem uma tendência de achar que a nossa grande causa na vida é uma causa que deve ser abraçada por todo mundo. Por exemplo, quem é voluntário na APAI, não se conforma que você nem sabe o que é APAI. Quem é voluntário no Hospital das Clínicas, da capelania hospitalar, não se conforma que você nunca foi lá no HC. Da mesma forma que quem é bombeiro não se conforma que você não fica indignado com o salário do bombeiro no Brasil. O que eu estou dizendo, para dar um salto para fora do sistema, é que você tem que entender que essa realidade toda que a gente vive, necessária, porque quem é bombeiro tem que se preocupar com o salário. Quem é voluntário da APAI tem que se preocupar com a APAI. Quem é pastor da Igreja Batista de Água Branca tem que se preocupar com a Igreja Batista de Água Branca. Quem é professor universitário tem que se preocupar com a educação no Brasil. Quem é engajado politicamente tem que se preocupar, sim, na sua militância. Mas que tudo isso pode ser uma cortina de fumaça que mantém a gente alienado da realidade do reino de Deus. E quem sabe o que a gente sabe, quem sabe do Evangelho, quem sabe de Cristo, sabe que existe um reino que é sobre todos os reinos, e organiza a sua vida a partir do reino de Deus, e não desse sistema aqui de baixo. No caso do apóstolo Paulo, ele dizia assim: eu não entendo como é que você não sabe de Cristo. A coisa mais importante é Cristo. A coisa mais importante é o Evangelho. A coisa mais importante é levar o Evangelho ao gentio.
O Paulo se abstrai desse sistema e vive à luz de um outro sistema que a Bíblia Sagrada vai chamar de Reino de Deus. Você não precisa ser missionário, não precisa ser pastor, você não precisa largar tudo para ir para Angola, não precisa largar tudo para trabalhar na Cracolândia ou na Cristolândia. Você tem que se abstrair desse sistema que mantém você alienado para a realidade do reino de Deus. Se você sabe o que você sabe que está no mundo e você tem uma tarefa, uma missão, você tem um sagrado encargo de ser um parceiro de Deus para colocar a casa em ordem e manifestar o reino de Deus aqui e agora. No caso do apóstolo Paulo, ele era apóstolo, mas você pode ser o que você for. Onde você estiver, você tem que ter essa noção de que Deus colocou na sua mão uma tarefa sagrada que vai muito além da preocupação com a mera sobrevivência nesse sistema. A segunda coisa que o apóstolo Paulo fala, respondendo à pergunta como é que vive quem sabe o que a gente sabe, ele diz assim que quem sabe o que a gente sabe do Evangelho vive sob o poder do Espírito Santo e sob a ministração do Cristo ressurreto, vive contando com a manifestação do poder da ressurreição, ou em outras palavras, vive na expectativa constante daquilo que nós chamamos milagre. Porque é isso que ele fala aí no capítulo 15, versículo 17. Ele diz: portanto eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Então o que ele está falando? Olha, aquilo que eu faço, a maneira como eu vivo, as obras que eu realizo, tudo o que acontece na minha vida, acontece porque há uma unção sobre mim, a unção do Cristo ressurreto. Há um poder agindo na minha vida, é o poder da ressurreição. E há um Espírito agindo na minha vida, é o Espírito Santo de Deus. E eu conto com esta atuação do Espírito Santo de Deus, eu espero a ministração do poder da ressurreição na minha vida, e eu só posso explicar aquilo que acontece comigo, aquilo que eu faço ou deixo de fazer, por essa atuação do Espírito Santo de Deus. É isso que ele está falando. Segunda-feira passada tivemos a nossa edição mensal do Fórum Cristão de Profissionais, e alguém mandou uma pergunta: pastor, como deve orar um empresário cristão? E na hora me ocorreu responder o seguinte: olha, a nossa igreja, por exemplo, não tem sede. Nós precisamos de uma sede. Precisamos de uma sede para nossas melhores acomodações e para ampliar a nossa possibilidade de serviço. Provavelmente aqui nas laterais serão construídas torres residenciais ou comerciais e nós ficaremos aqui ilhados, sufocados, pagamos aluguel aqui. Lembra que eu falei para vocês que nós íamos pagar um aluguel de 300 mil numa propriedade maravilhosa? Então, esse projeto está assim, não é bem esse. Porque surgiu uma propriedade de 7 mil metros quadrados, com 14 mil de área construída, que custa só 14 milhões. Então, nós vamos lá ver. Aliás, nós já fomos ver. Fomos 1, 2, 3, 4 vezes. Essa semana vamos levar alguns irmãos que podem dar uma avaliação de quanto vai ser essa encrenca de 14 e vai saltar para quanto para a gente poder mudar para lá. E é claro que eu coloco meus joelhos no chão, eu digo: Senhor, é isso mesmo que a gente tem que fazer? É essa a decisão que a gente tem que tomar? É aí que a gente tem que colocar o nosso dinheiro? Aliás, por falar em dinheiro, Senhor, esse assunto é um detalhe. São 14 milhões, mais alguns milhões aí para a reforma e adaptação. O senhor sabe que esse é um detalhe que, se o senhor não prover, não vai viabilizar. E olha, é coisa que a gente fala para Deus, né? Eu estou pedindo, Senhor, mas não é para mim, é para te servir. É para a tua glória. É para o teu reino. É para abençoar mais pessoas.
É para ser uma igreja que está comprometida com a missão, que tem responsabilidade social, uma igreja que está engajada no serviço, que está proclamando o Evangelho. Enfim, Senhor, tem jeito de o Senhor pôr a mão nisso aí? E se nós, que somos uma igreja, que estamos a serviço de Deus, no reino de Deus, comprometidos com o Evangelho, nós nos ajoelhamos assim, eu pergunto, por que você, como empresário, não pode se ajoelhar da mesma maneira na sua empresa? Por que você, como profissional, não pode se ajoelhar da mesma maneira e pedir a bênção de Deus para a sua carreira? Por que você não pode se ajoelhar e falar assim, Senhor, eu tenho mesmo que fazer esse MBA? Senhor, eu vou fazer mesmo essa transição de carreira? É isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? É essa decisão que o Senhor quer que eu tome? É aqui que o Senhor quer que eu coloque o meu tempo, que eu invista as minhas forças, as minhas energias? É trabalhando aqui nesse lugar? É com esse pessoal? É fazendo isso? É para esse tipo de gente? É com esse tipo de pares? É isso mesmo que o Senhor quer? Esse é o meu lugar no teu reino? E se eu estou comprometido com o teu reino, o Senhor lembra, Senhor, que eu estou fora desse sistema. Eu não estou aqui construindo uma carreira, eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui com olhos de reino de Deus. Eu estou aqui conspirando contigo para abençoar os teus. Então, Senhor, sopra o teu Espírito na minha vida também. Manifesta o poder da tua ressurreição na minha vida também. E se isso implica a sua prosperidade financeira, amém, que implique. Por que não? Se isso implica milagres na sua vida, por que não? Lembrando que prosperidade financeira não é necessariamente a melhor coisa que pode te acontecer, porque tem gente que ganha dinheiro e se perde. Melhor seria se nunca tivesse ganho dinheiro. Mas onde você está, se você deu o salto para fora do sistema, você invoque o poder da ressurreição na sua vida. E diga, o que eu posso falar de mim, da minha vida? Eu só posso falar aquilo que Cristo fez. Eu só posso falar o que o Espírito Santo fez. E graças a Deus, porque aqui entre nós, algumas pessoas dirão assim, sabe que houve um tempo da minha vida em que eu me orgulhava daquilo que eu fazia. Hoje, eu olho para a minha vida e eu não ouso falar nada, exceto aquilo que Cristo fez em mim, exceto aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo na minha vida, na minha família, na minha casa, na minha carreira, seja lá onde for. Veja que o Paulo apóstolo usa a seguinte expressão no versículo 17: eu me glorio em Cristo. E no versículo 18: não me atrevo a falar nada, exceto aquilo que Cristo realiza por meu intermédio e em mim. Então, como é que vive alguém que sabe do Evangelho de Cristo? Vive assim. Houve um tempo na minha vida em que eu me gloriava em mim mesmo. Agora, que os meus olhos foram abertos, eu me glorio naquilo que Cristo faz por mim e conto que Cristo faça muito mais. Terceiro, como é que vive alguém que sabe do Evangelho? Vive querendo fazer com que todo mundo saiba do Evangelho. E vive com um espírito pioneiro, um espírito meio aventureiro, um espírito desinstalado, um espírito fora da zona de conforto. Desculpa a minha expressão, quem sabe do Evangelho vive procurando sarna para se coçar. Vive inquieto quando está dentro do sistema. Pode ser um sistema econômico, político, social, cultural, religioso. O Paulo, ele vivia de um jeito que ele olhava em volta assim, ele falava assim, a água está muito parada aqui. Esse pessoal aqui já está acomodado, esse pessoal aqui já sabe, esse pessoal aqui já conhece. E ele vive com um desejo muito grande de fazer Cristo conhecido. Então veja que interessante o versículo 20. Começando no 19b, ele diz aí no finalzinho do 19, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Mas aí no versículo 20 ele diz, sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido.
de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Mas como diz a Escritura, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. Olha que interessante, ele diz assim: pessoal, eu não jogo para a torcida, eu jogo porque eu vejo pessoas que estão escravizadas ao sistema e eu quero sacudi-las para que elas acordem. E ele diz assim: eu tenho essa obsessão, eu tenho essa paixão, e eu quero fazer Cristo conhecido, especialmente em terrenos pioneiros, onde ninguém ouviu falar dele. Eu quero atravessar as fronteiras do mundo que já está organizado aqui. Vou dar um exemplo para você. Provavelmente aconteceu na sua casa hoje ou domingo passado, ou se eu não falasse agora, aconteceria domingo que vem. Você vai almoçar na casa da sua família, que tem um cunhado que é de outra igreja, líder lá, e sabe que você é daqui. Mas também você tem uma irmã, ou uma prima, ou uma sobrinha, que é casada com um cara que não é crente e não aguenta ver pastor. Esse pessoal geralmente tem razão. Tem um pessoal que não gosta de crente e de pastor, mas é preconceituoso, é ignorante. Mas o pessoal que não gosta de crente e tem uma certa ressalva, assim, quando o sujeito diz que é pastor, geralmente esse pessoal tem razão. Aí o que acontece na casa com a sua família? Você e o seu cunhado de outra igreja ficam batendo boca sobre doutrina. E um tentando convencer o outro. Um dizendo que a igreja tal é liberal, que a outra não sei o quê, que o pastor fulano de tal isso aqui, que o apóstolo não sei o que lá, papapá. E o cara que é casado com a sua irmã, ele só fica olhando no relógio, porque 4 horas começa o jogo do Corinthians. Ele não está aguentando mais essa conversa de religião na mesa. E você ali querendo convencer o seu cunhado, convencer o seu pai, convencer sua mãe, convencer sua irmã, convencer seu filho, e discutindo Bíblia, e religião, e que papapá, e que lá na minha igreja o dízimo é assado, lá na minha igreja o pastor amarra, aí você diz, não, na minha o pastor solta, na minha igreja o pastor sopra, aí vocês ficam nesse papo de coisa, de crente, e a pessoa que está lá sentada, ela não aguenta isso, só que você não tem olhos para ela. Ela está deslocada na conversa, ela não suporta o ambiente religioso da sua casa. Ela não quer ir almoçar mais com a sua família. Quando você convida para o aniversário do seu filho, ela fala assim, Deus me livre, eu não aguento. O Paulo, se ele tivesse nesse almoço, ele ia falar assim, você já é crente, já é batizado, já é, e você, meu filho? Não, eu sou nada. Pô, vamos bater um papo aí, o que você achou dessa última semana da Folha de São Paulo? Você leu a Folha ontem? Pô, que negócio legal, aquela coisa lá da Bahia, né, e tal, e bababá, e o mercado da China, e não sei o quê, e o mensalão, e barará, e você está de olho em viver e não discutir religião. O Paulo está dizendo, olha, eu vou pregar o evangelho onde Cristo ainda não é conhecido. Eu estou preocupado com gente lá de fora. Eu estou preocupado com gente que está alienada da realidade do reino de Deus, que está presa no sistema e não sabe. Eu estou preocupado com pessoas que não estão desfrutando a vida maravilhosa de Jesus. Agora, se você estiver numa casa onde é todo mundo crente, provavelmente você está num ótimo campo missionário. Quarta coisa que o Paulo fala. O Paulo diz o seguinte, olha, quando você salta do sistema, quando você começa a explicar a sua vida a partir daquilo que Cristo fez em você, e quando você começa a compartilhar a vida e a liberdade do Evangelho de Deus, pode esperar que vem pedrada, a hostilidade vem. Vai vir hostilidade. Aí no versículo 30 ele diz assim, recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor, orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Ele está dizendo o seguinte, quando ele chegar em Jerusalém, que ele está indo para Jerusalém, ele vai ser hostilizado.
E de onde vem a hostilidade? Vem de vários lugares. Primeiro vem do capeta mesmo, porque o capeta nunca é inocente. O diabo, ele é culpado por definição. Porque se tiver alguma coisa inocente nele, ele tem uma virtudezinha. Então não tem. Se alguém falar assim, vocês crentes botam a culpa no diabo em tudo, é verdade. Não só nele, também tem uns outros caras culpados, mas ele está em todas. Bom, então de onde vem a hostilidade? Primeiro, vem do César. O César. Quando a gente sai do sistema, o César não gosta, porque o César é o dono do sistema. O pessoal que está lucrando com o sistema não vai gostar que você diga que existe um outro jeito de viver, uma outra maneira de viver, que existe um outro Senhor a ser obedecido. Então esse pessoal não vai gostar. O César vai pegar no seu pé, e o Paulo já falou sobre o César no capítulo 13. Mas tem uma outra fonte de hostilidade. São os caras da religião. O pessoal lá do ir na sinagoga, sacrificar no templo, subir escada de joelho, amarrar fita no pulso, dar dinheiro na igreja, pedir a bênção para o padre, pedir a bênção para o bispo, beijar o anel do pastor. Esse pessoal não vai gostar quando você falar da liberdade que há em Cristo Jesus. Quando você começar a falar que todo lugar é um lugar onde você pode invocar a Deus, que você não precisa de apóstolo, nem de bispo, nem de pastor, nem de padre, nem de papa para invocar a Deus, que você pode mandar os espíritos imundos embora sem pedir a bênção do Pai do Santo ou do médium X, PTO. Você fala em nome de Jesus e o mundo espiritual te obedece. Você diz o seguinte: olha, o nome do negócio não é dar dízimo na igreja, o nome do jogo é solidariedade, é justiça, é compaixão, é generosidade. O pessoal que vive do dinheiro na igreja não vai gostar. O pessoal que precisa do templo cheio não vai gostar de alguém que diga, fique em casa dormindo, veja a Fórmula 1. Não vai gostar. O pessoal que precisa da massa para manobrar, não vai gostar se você disser que a família é mais importante que a igreja. Eu estou assustado com as pessoas que vêm falar comigo depois do culto, dizendo, nós somos de uma igreja, nossos filhos são de outra, eu sou de uma igreja, minha mulher é de outra, eu sou do ministério tal, e quando eu estava saindo de lá, o fulano falou que eu estava no erro, que eu estava fora da visão, e ele falou que a maldição vai me pegar, e que ele retirou a bênção. Teve um pastor que falou para um cara, que contou para mim, que na hora que o cara estava indo embora assim da igreja, o pastor fez assim, ó. O cara falou, mas o que foi, pastor? Ele falou, estou retirando a unção. Para, esse pessoal não gosta de gente que se liberta. Esse pessoal não gosta de gente que emenda feriadão. Gosta de gente que tem culpa quando não vem no templo, que fica com culpa quando não dá dinheiro na igreja, que fica com culpa quando está deitado e lembrou que não orou. À noite é ruim, né? Você está lá já, sabe quando você dá aquela jogada no cobertor assim, você dá um tapa, aí ele sobe um pouco e entra para debaixinho e você pá. Não tem? Quando você faz essa, você fala, não orei. Você fala, vou orar deitado mesmo. Não, mas eu tinha que orar de joelho, eu falei para Deus que eu ia orar de joelho, é a corrente dos 40 dias, orando de joelho. Não é? Então o pessoal da religião não gosta, vai bater forte. O pessoal que é ignorante na palavra de Deus também vai bater forte, vai ser hostil. Nossa, você está ouvindo essa música, você está comendo isso, você está bebendo aquilo, você está conversando com esse tipo de gente, você frequenta tal lugar. O pessoal que tem a consciência fraca, aí o capítulo 14, ele fala das pessoas de consciência fraca. Capítulo 15, na primeira metade, ele fala das pessoas de consciência fraca. Os ignorantes a respeito do Evangelho, os fracos a respeito do Evangelho, e os covardes que não têm coragem de levar as últimas consequências do compromisso com Jesus, fica ali no cabrestinho da religião, esse pessoal vai bater forte. E o apóstolo Paulo sabe.
que quando a gente salta do sistema e vive a liberdade em Jesus, a hostilidade vem, não tem dúvida. Mas o que mais ele sabe? Ele sabe que ele não está sozinho. Ele sabe que tem muita gente que sabe o que ele sabe. E ele vive integrado nessa comunidade do reino de Deus, que nós chamamos de igreja. E é por isso que ele invoca a oração da igreja. E ele invoca a oração da igreja, uma invocação assim, bem invocada mesmo, que ele fala, olha, pelo amor do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, orem por mim. Ele pede encarecidamente, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, ore por mim. Vamos nos unir, nós que somos da comunidade do Cristo ressurreto. Não vamos nos dividir, vamos nos unir. E vamos acolher essa hostilidade, não como quem recebe a confrontação do adversário, mas vamos acolher essa hostilidade como quem acolhe pessoas que estão em busca da mesma verdade que já nos foi revelada. Por isso é que o apóstolo Paulo, ele não tem uma palavra de ódio e nem de hostilidade contra o César, ele não tem uma palavra de ódio e nem de hostilidade contra os discípulos de Moisés. Ele diz, eu tenho zelo, ele chega a dizer, eu queria ter o meu nome cortado do livro da vida, eu queria ser, eu poderia até ir para o inferno se todo o meu povo fosse para o céu. Ele não está com raiva dos seguidores de Moisés. Ele não está com raiva e não tem ódio, não tem hostilidade dos que são fracos e ignorantes. Ele tem um coração acolhedor. E ele está dizendo, orem por mim, para que a ministração do Espírito Santo de Deus me alcance. E que essas pessoas a quem eu vou ministrar também possam colher o fruto do Evangelho que nos alcançou. O que mais ele fala? Ele diz assim, que quem sabe o que a gente sabe, vive disponível para servir. Não convive bem com o ócio. Claro, não estou falando para você ser um workaholic. Eu só estou dizendo que o reino de Deus é reino de Deus sempre. Então você imagina que eu estou aqui, aí eu vou passar uma semana num resort bem legal assim, no Nordeste. Estou lá na praia, aí chega alguém, senta do meu lado e diz assim, esse livro que você está lendo aí é a Bíblia? Eu digo, era. Estou de férias. Você pode me explicar? Dia 15 de janeiro estou de volta, você pode ver na internet. Acessa lá, ibabe.com.br, está tudo lá, amigo. Eu estou de férias, dá um tempo. No reino de Deus não tem férias, não tem tréguas. A gente está aí. E quando a gente se percebe no ócio, a gente quer arrumar um negócio legal para fazer. Ele diz aí no versículo 23. Agora, não tem nada para eu fazer aqui, então eu vou levar uma oferta para o pessoal lá de Jerusalém. Ô Paulo, mas você não é apóstolo, você vai levar oferta? Levar oferta é coisa de diácono. Ele falou, não, mas eu estou disponível, eu vou. Eu vou com os diáconos também. Porque ele está disponível para servir, ele diz aí no versículo 23, agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá. Já pediu uma oferta, está vendo? Depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois os irmãos da Macedônia e da Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém, e tiveram prazer nisso, e de fato são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participam das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem.
Olha como ele tem uma visão toda integrada, né? Ele está dizendo, estou indo para a Espanha, no caminho da Espanha passo por Roma, mas agora vou para Jerusalém, entrego a oferta lá, chego em Roma, levanto uma oferta para comprar minha passagem para a Espanha. Ó, ele está ligado o tempo inteiro, ele sabe para onde vai, ele sabe com quem fala, ele sabe que os irmãos daqui levantaram oferta para os irmãos dali, ele está ligadão o tempo inteiro. E está se perguntando assim, onde que eu entro? Onde isso afeta a minha vida? Como é que eu participo disso? Como é que eu trago mais gente para participar comigo? É esse espírito de disponibilidade de serviço. Mas a última coisa que ele fala, que eu acho o sublinhado necessário desse texto, é o versículo 29. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. E isso aqui deveria nos colocar de joelhos agora. O que ele está dizendo é, pessoal, como é que vive quem sabe o que a gente sabe? Vive fora do sistema. Vive contando com o milagre de Deus. Vive com uma obsessão de compartilhar o Evangelho com as pessoas. Enfrentando hostilidade. Com espírito de serviço. Mas vive mesmo com os olhos em Jesus, o Cristo ressurreto. O que o Paulo está dizendo é, eu sou apóstolo, estou indo para Jerusalém, vou visitar Roma, estou escrevendo uma carta, eu estou enfrentando a hostilidade do lado de cá, estou tentando pregar o evangelho do lado de lá, eu estou no meio dessa confusão toda, mas tem uma coisa que é o centro do centro da minha vida. É percorrer a minha peregrinação espiritual rumo a me tornar aquilo que Deus me criou para ser. Eu vou chegar na plenitude de Cristo. É como se o Paulo dissesse, olha, eu estou no auge da minha maturidade espiritual, da minha paixão por Jesus, do meu compromisso com o reino de Deus, da minha rendição ao Espírito Santo, da minha busca de santidade. Eu estou no auge, eu estou Anderson Silva. O que aparecer na minha frente, eu estou pronto para encarar, eu estou no máximo do meu compromisso com o Cristo ressurreto. Eu vou chegar na plenitude da bênção. Evidente, não há nada de errado, e não haveria nada de errado, se o apóstolo Paulo dissesse, irmãos, eu estou precisando da acolhida de vocês em Roma, porque eu enfrentei hostilidade em Corinto, eu fui apedrejado em Tessalônica, eu naufraguei a caminho de Malta e fiquei lá na ilha de Malta, eu passei dias e dias na prisão, eu fui chicoteado, eu passei fome, e eu vou chegar, pessoal, eu vou chegar em Roma, eu vou chegar um caco, eu vou chegar realmente quebrado, e eu vou precisar da unção de vocês, da bênção de vocês, do encorajamento de vocês, do aconselhamento de vocês, da intercessão de vocês, do cuidado de vocês. Isso acontece na vida da gente. Aconteceu na vida do Paulo. Mesmo ele na prisão, escreve a Timóteo dizendo, olha, quando você vier, traz o João Marcos. Vê se ele não quer me visitar, eu estou precisando de uma visita, eu queria muito ver vocês. Mas aqui ele diz, eu vou chegar na plenitude da bênção. Aí eu me pergunto, como é que vive quem sabe o que a gente sabe? Vive precisando de colo ou vive na plenitude da bênção? Tem gente que vive no colo dos outros e de vez em quando tem um arrobo assim de lucidez e de engajamento e de serviço. Aí volta para o colo. Mas tem gente que vive na plenitude da bênção e de vez em quando precisa de um colo, de um retiro de restauração, de um momento de recolhimento. Então, como é que vive quem sabe o que a gente sabe? Vive na plenitude da bênção de Cristo. Até porque estar no colo da igreja, abençoado pela igreja, cuidada pela igreja,
é uma forma de estar na plenitude da bênção de Cristo. Há pessoas cujas vidas são tão feridas, machucadas, e pessoas que estão se refazendo, que a melhor coisa que pode acontecer a elas é cair no colo da igreja. É ter alguém que possa lhes ensinar o Evangelho, interceder, aconselhar, fazer companhia, desenvolver uma amizade espiritual, instruir. E essa pessoa, quando está nessa perspectiva, fala assim: ei, fulano, o que você está fazendo? Falou: eu estou na plenitude da bênção de Cristo. A igreja está cuidando de mim. Mas você pode esperar que assim como tem gente cuidando de mim, um dia eu vou cuidar dos outros. Você pode esperar que houve um tempo na minha vida em que eu me gloriava em mim mesmo. Mas hoje, os meus olhos foram abertos para Jesus e eu só me glorio naquilo que Jesus está fazendo em mim. E você não sabe quanta coisa nova eu estou aprendendo com Jesus. Você não sabe a barra que eu estou enfrentando pelo compromisso que eu assumi com Jesus. Você não sabe um povo diferente que eu conheci, que está me ajudando a ressignificar a minha vida. Você não sabe a alegria que eu tenho de poder compartilhar a minha nova vida com os outros. Eu ainda estou no começo. Ou eu estou numa fase da minha vida de ser cuidado, ser cuidada. Mas eu um dia vou poder escrever uma carta, dizer: irmãos, estou indo para a Espanha abençoar o pessoal lá, já fui para Jerusalém, já frutifiquei, já testemunhei, já apanhei, e estou inteiro, gente. Estou servindo a Deus, estou apaixonado por Jesus, estou comprometido no reino de Deus, porque eu recebi essa revelação do Evangelho e nunca mais eu tive vergonha do Evangelho que me foi revelado. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a começar de mim. Que o Senhor nos abençoe. Amém.